vai ser bobeira para os colegas. Se os colegas quiserem aprofundar mais sobre provisões, podem ler a IAS 27. Foi a mesma IAS que partilharam convosco? A IAS 27. Algum colega pode dizer o que é provisões? Uma incerteza. Quando falamos de um valor a pagar, estamos a apontar aonde? Presente ou futuro? Futuro. Certo? Mas a obrigação deve ser presente. É um custo que nós vamos incorrer no futuro, mas a obrigação, ela já é presente. Isso aqui é uma provisão. Quando falamos de obrigação, estamos a falar propriamente de que as obrigações para a construção de uma provisão, ela pode vir através de uma obrigação legal ou contratual, que tem aí nos vossos manuais, ou através de uma obrigação construtiva. Vou aqui explicar melhor essa expressão aqui. Quando estamos a falar de obrigação legal, estamos a falar de quê? Imaginemos nós que o Estado emita uma lei e diz que todas as empresas, para melhorar a saúde e condição humana, deverão contribuir ao Estado anualmente com 100 mil, independentemente do resultado. Isso sai por lei, certo? A empresa tem que criar condições de entregar esses 100 mil no final do ano, porque a lei diz que todas as empresas devem entregar esses 100 mil, certo? Vamos entregar no final do ano. Então eu já tenho certeza que no final do ano eu vou incorrer a um custo, porque a lei me diz que eu devo contribuir com este valor. Então, como eu já sei, tenho a certeza de que eu vou incorrer a esse custo, eu vou criar uma provisão agora. Isso aqui é uma provisão à base da obrigação legal, quando existe uma lei que faz com que você em si deve criar uma provisão para se acautelar numa determinada situação. Ok? Também pode vir através de uma obrigação contratual. Quando falo de obrigação contratual é o quê? Imaginemos, por exemplo, nós estamos a celebrar um contrato de compra e venda. E na venda eu vou te dizer, imaginas que eu sou o comprador, você é o vendedor. E nas cláusulas vai ser, se eu não te pagar na data própria, então vou pagar uma multa de 300 mil. O contrato está nos dizer que se eu não pagar na data acordada, eu vou ter uma multa de 300 mil. Eu que sou, por exemplo, o comprador, devo me acautelar caso eu falhe na data do pagamento da dívida. Porque se eu falhar na data do pagamento da dívida, eu vou ter uma multa de 300 mil. Então essa multa que está no contrato, que me dá a certeza que eu posso incorrer a esse custo caso eu falhe da data, leva-me a criar também uma provisão. Certo? Então as provisões podem nascer dali, de uma obrigação legal, que é através de uma lei, ou através de uma obrigação contratual, que é aquilo que está estipulado no contrato. Certo? E tem também uma outra obrigação, que é a obrigação construtiva. O que é isso, obrigação construtiva? São aquelas obrigações que a empresa cria, situações que a empresa cria que podem criar ou causar despesas para ela mesma no futuro. Por exemplo, imagine que a empresa vende esse computador a 100 mil. Mas olha, como quer despachar o computador, levanta uma promoção, olha, os primeiros 3 clientes que vierem comprar, vão comprar a 50 mil. Vou ter o custo da venda desse computador ou não vou ter? Vou ter. Quer dizer que vai ter 3 computadores que eu não vou vender a 100 mil. Vou vender a 50. Então, essas perdas que eu vou ter, que vêm através de uma publicidade que eu fiz, devo criar quê? Provisão. Isso aqui é uma obrigação moral. É uma coisa que a própria empresa construiu para si mesma, divulgou em jornais, publicitou lá, que os primeiros 3 clientes que comprarem só vão pagar 50 mil. São situações que a empresa cria para si mesmo, ok? Então, as provisões, elas são constituídas com base nessas 3 obrigações. Obrigações legais, contratuais e as construtivas, ok? Está lá. Temos aqui um ponto que eu vou falar, que é, os exemplos já estão lá, já dei. Ok, quando os estudantes estiverem a estudar normas internacionais, toda e qualquer norma obedece passos para ser bem entendida. Ok? É tipo quando tu estás a estudar os ativos. Quando tu estás a estudar uma norma, primeira coisa que tu tem que se focar são
o conceito, ou melhor, o entendimento, o enquadramento sobre a norma que você está a estudar. Segundo passo é o reconhecimento. Terceiro passo, vocês já vão começar a entender, que é a mensuração. E o quarto passo, divulgação ou apresentação. Deixa aqui explicar esses três. Conceito é o que nós acabamos de falar sobre as provisões, certo? Quando estamos a falar de reconhecimento, estamos a falar do quê? Imaginemos, colegas, a empresa comprou um carro. Esse carro é o quê? Ativo, passivo ou capital próprio? Ativo. Quando o colega diz que o carro é um ativo, o que o colega está a fazer? O colega está a fazer um reconhecimento. Porque para o colega dizer que o carro é ativo, é porque na cabeça passou algumas condições que o carro obedece para ser classificado como ativo. Por quê? E essas condições vêm pela definição do ativo, ou não? É um bem que tem que pertencer à empresa, não é isso? Tem que trazer benefícios futuros, tem que estar devidamente valorizado e tem que vir de um acontecimento passado. O colega viu todas essas condições e viu que o carro obedece, então o colega disse, não, isso aqui é um ativo. Quando o colega faz isso, o colega está a fazer o quê? Reconhecimento. Depois de você reconhecer, qual é o passo a seguir? É o passo da mensuração. A mensuração é aquele momento que você vai atribuir o valor do ativo, que também obedecem certas condições. Porque não é simplesmente, por exemplo, comprei o computador 100 mil, tive outras despesas, mas no balanço atual está 100 mil do computador. Não funciona assim. Nós temos condições, temos critérios a seguir para podermos mensurar um ativo. E a condição básica é o valor da compra, mais as despesas diretamente atribuíveis, menos os descontos. Essa é a condição básica. Ou não? Quer dizer que o preço do bem, o valor do bem não depende simplesmente do preço de aquisição, mas das despesas que são diretamente atribuíveis e os descontos que você teve no momento da aquisição. Então, a mensuração, ela vela isso. E a divulgação é a forma como você vai apresentar aquilo nas suas demonstrações financeiras, certo? Por que eu vim falar disso? Porque aqui o mais importante que eu colegi para os estudantes estudar é só essa parte aqui, essas duas aqui. O reconhecimento e a mensuração. A pergunta é, quando é que eu devo reconhecer uma provisão? Será que tudo que nós prevemos que vai acontecer, temos que fazer provisão? Os senhores têm aí no PPT. Primeira coisa que está aí é o quê? Tem que ser uma obrigação presente. Vou falar das três para me dar um exemplo já claro. Obrigação presente, que seja provável ou que será necessário um esfluxo, vamos falar saída de receitas, e que possa ser feita uma estimativa fiável da quantia da obrigação. Observação: se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida. Um exemplo muito prático. Imaginemos que eu estou a ser processado por um caso qualquer, certo? E o meu advogado vem e me diz, olha, do caso que está a decorrer, previmos que tu vais pagar uma indemnização de 100 mil kwanzas. A pergunta é, devo constituir provisões com base nessa informação? Sim. Devo constituir provisão por quê? Primeiro, já é uma obrigação presente. O advogado já me dá uma garantia que eu vou pagar uma indemnização. E a palavra do advogado nesse caso é tudo. Certo? Segundo, foi possível o advogado fazer uma estimativa real da indemnização que eu vou pagar. Ele me disse que vai pagar uma indemnização de 100 mil kwanzas. Percebe? Se eu não consigo fazer essa estimativa do valor que eu vou suportar, a observação diz o quê? Deve constituir nenhuma provisão. Nesses casos, tipo, no caso aqui, da exemplo do advogado, a
Às vezes tem aquelas leis que dizem que vai no intervalo de 80 a 100. Mas tem um intervalo. Sim. É estimativa. Sim, e se nós fizermos acabamos de 100 para 80? Aí vais fazer reajuste na provisão. O mais importante que você tem que saber aqui é quando é que eu devo reconhecer. Tudo bem que ele te falou de 80 para 90. É uma estimativa ou não é? Então, se existe uma estimativa daquilo que eu vou pagar, devo constituir provisão dentro daquela estimativa. Depois, caso se é maior, e vai acontecer numa das operações. Sim. Ok? Então, se a tua operação não obedece às 3 condições, que seja uma obrigação presente, que envolva a saída de fluxo, vamos falar, quando vamos falar saída de fluxo, vamos falar que envolva a saída de dinheiro para você pagar e que seja possível fazer-se estimativa da quantia. É necessário que seja provável fazer essa estimativa da quantia, porque se não for possível fazer a estimativa da quantia, você não pode constituir provisão. Segundo exemplo, vejam, imaginem o seguinte, imaginem que neste processo, tu estás com um processo contra mim e queres que eu te indemnize com o dano que eu lhe causei, certo? Mas o meu advogado vem e me diz, olha, não se preocupa porque esse processo está ganho. Você está dizendo que eu vou te pagar a indemnização, mas o meu advogado me deu, não, nós vamos ganhar esse processo e está ganho, não vais precisar pagar nada. Vejam que existe aqui um indício de eu pagar a indemnização, mas o advogado está a estimar o que é para mim pagar? Nada. Ou seja, não existe quanto é para mim pagar. Nesses casos de que a condição pode cumprir um dos critérios, mas não cumprir o critério da estimativa, tu não podes constituir provisão. Então, o termo estimativa também é fundamental. Sim, são 3. Tem que ser uma obrigação presente, tem que fazer com que saia ex-fluxo de recursos e tem que ser estimada a quantia. Se a quantia não for estimada, não podes constituir provisão. Que é o caso que está, não vou aqui mencionar, mas na empresa que eu estou a auditar, tem este caso. Eles foram constituindo provisões sem terem, primeiro, um processo plausível em que nós podemos se basear para constituir a provisão e não tem sequer nenhuma estimativa do quanto deveriam criar a provisão. E ainda assim foram criar, dizendo o seguinte, não, só estamos a criar a provisão para quando amanhã surgir uma situação, já criamos a provisão. Não pode. Isso é erro. Eu só devo criar a provisão quando esses 3 critérios forem considerados. Estimativo. Primeiro, tem que ser uma obrigação presente. Está no PPT. Tá. Tá bom. Quando há fluxo, já não é necessariamente uma estimativa? Não percebi. Sim, a estimativa tem que ser o segundo e os fluxos tem que ser o terceiro. Tem que ser uma obrigação presente. Temos que ter certeza que esse custo vai incorrer. Temos que poder estimar a quantia que nós vamos pagar e também tem que, se ser provável a saída de... Já disse, se eu consigo estimar a quantia, então já me determina o quanto é que pode sair do nosso caixa, do nosso... Então, se a operação que tu estás a analisar não obedece a estes 3 critérios, não pode. E no fim... Não, o primeiro tem que ser uma obrigação presente. Tem que ser um processo que esteja a decorrer e nós já estamos a ter certeza que pode incorrer custos mediante este processo. Obrigação presente. E se vocês verem o último slide do PPT, que fala de reconhecimento e classificação, deixa eu só ler o parágrafo, ele diz assim: a incerteza é uma constante da vida empresarial. Muitos acontecimentos têm consequências que são difíceis de avaliar num primeiro momento. No entanto, no decorrer do tempo, vão se recolhendo informações, quer de experiência acumulada, quer de outras fontes, que tornam previsível o desfecho dessas situações. Ou seja, existem situações que nós passamos que é mesmo difícil você apurar quanto é de custo que você vai ter no futuro. É difícil você determinar isso para você constituir uma provisão. Nesses casos que você não consegue determinar a quantia, não cria a provisão. Ok? Eu não posso entrar muito nesse assunto porque acho que é outra matéria que vamos falar. Nesses casos que você acha que pode incorrer um custo, mas não consegues fazer a estimativa, o que você vai criar aí são passivos contingentes.
que não tem nada a ver com a aula de hoje. Ok? Por isso que eu não quero entrar muito para ali. Aqui o cliente tem que saber é só, se não for possível estimar, não é uma obrigação presente, não vai permitir a saída deste fluxo, nós não fizemos, não constituímos a provisão. Até aqui, pegamos? Pegamos. Agora sim estamos em condições para responder a segunda pergunta. Pretende-se que se faça uma provisão de quanto? 900 mil, fruto do acidente provocado pelo funcionário da empresa, nas imediações do Benfica. Bom, aí já temos... A minha pergunta é... Essa pergunta obedece os 3 critérios para reconhecimento de provisão? Sim. Por quê? É uma obrigação presente. Tem a estimativa dos custos. Então é provável que vai envolver fluxo de caixa. Então, nesse caso, nós temos que constituir provisão. Qual é a conta? Estamos a falar, a questão é, já fizemos o reconhecimento, certo? É uma provisão. Agora vamos fazer a mensuração. A mensuração já temos, é 900 mil. Agora, quais são as contas a utilizar? Já falamos. Quando estamos a fazer uma constituição de provisão, usamos uma conta específica de provisão de custo e uma de custo aqui. A de custo é qual? Está fazendo referência a um acidente, então não tem custos provisórios. Não dá provisão. Provisões, sim. Está lá na 78. 78. Acidentes de trabalho. Tem um ponto que é ponto 1. 78.1.3.3. Esse está no Excel, né? Sim, acidentes de trabalho. Confirmem. Sim, está ali. Entender, sim, senão você já tem no Excel. Era mesmo para facilitar. Aqui, pronto, nós inserimos agora a 57, não dá? Sim, a 50. Conta da Ende também. Da End, sim. Sim. 78.1.3.3. E qual vai ser a contrapartida? 39 ponto. Podem verificar. E na 39 vamos creditar ou debitar? Vamos creditar. Porque é uma dívida provável. Não é isso? 900 mil. Operação 3. E aqui registramos o custo. 900 mil.